Mercado da bola. Mais atualizações do cenário nacional e internacional. Eu sou o Brown e você me segue Tem Futebol todos os dias aqui no meu perfil. Vídeo gravado entre os dias 5 e 6 de janeiro. O Atlético Mineiro se intensificou de fato como time interessado no Rony. Clubes como Santos, Vasco, Fluminense, entre outros aqui do futebol brasileiro fizeram sondagens nos últimos meses. A questão salarial, o alto salário do Rony é um empecilho, geralmente, a quem se interessa, mas uma boa relação entre as diretorias de Galo e Palmeiras pode fazer uma repartição salarial ser mais justa. Thiago Almada pode ficar no Botafogo, é isso mesmo, rapaziada. Nesta semana teremos uma reunião extraordinária entre a Ligue 1 e o Lyon, que pedirá uma exceção extraordinária para inscrever um jogador. Esse seria prioritariamente Thiago Almada. Porém, caso a Ligue 1, analisando, de fato, analise que o Lyon ainda não possui todos os requisitos para inscrever novos jogadores, ele pode ficar no Botafogo mais um semestre e jogar o Super Mundial. Ronald, volante ex-Criciúma, é o novo reforço do Vitória. O Atlético Mineiro também tem interesse em Luizão, zagueiro brasileiro do West Ham United. Ele já vem sendo sondado por alguns clubes do Brasil há umas 2, 3 janelas. O Santos vai assumir a dívida do Internacional por Thiago Maia. Eu te pergunto, torcedor colorado, o que aconteceu, na sua opinião? Já que num primeiro momento a gente viu o Thiago Maia jogando muito bem, na minha opinião ele fez um bom campeonato brasileiro pelo Inter em 2024 e agora tá indo pro Santos. Comenta aí. Vale lembrar que o Inter ainda não pagou a compra de Thiago Maia ao Flamengo e quem deve arcar com isso é o Peixe. O Santos também tá acertando a contratação do lateral direito argentino Leonardo Godoy. Bom jogador, mas que pela bagunça que foi o Furacão, acabou não dando muito certo no Furacão na temporada passada. De acordo com Samuel Venâncio, o Cruzeiro avançou pela contratação de Fabrício Bruno, que pode trocar o rubro-negro pelo clube de Belo Horizonte. O Atlético Mineiro tem um interesse na contratação de Bruno Henrique. A Rádio Itatiaia informa que BH veria, com bons olhos, uma volta ao futebol mineiro. Pra quem não sabe, ele já jogou no Cruzeiro há um tempo. Tá aqui, agora anunciado oficialmente, Léo Fernandes fica no Peñarol. Em definitivo, ele estava emprestado pelo Toluca do México e foi um dos melhores meias da última Copa Libertadores. Finalmente a novela acabou e Manuel Neuer e Bayern de Munique vão renovar o contrato. O contrato de Neuer com o clube alemão ia até o fim dessa temporada, até o meio de 2025, e deve ir até o final de 2026. As trocas de documentos já começaram e o anúncio deve ser feito em breve. Lembra dele, Insigne, que fez gol igual água, há um tempo no Napoli. Está sendo negociando pelo FC Toronto, e pode deixar o clube que disputa a MLS. E aí, rapaziada, caberia no seu time? O Fluminense avança pela contratação de Canóbio, do Atlético Paranaense. Matheus Davó, lembra dele? Ex-Corinthians, Cruzeiro, o novo atacante do Mirassol, vai disputar o Paulista e quem sabe até a primeira divisão. Davi Luiz segue livre no mercado. E aí, rapaziada, aonde ele vai jogar? O zagueiro Cipriano, lembra dele? Do Apoel do Chipre, é o novo reforço do Juventude. O goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians, está há 4 meses sem atuar no Nottingham Forest. Apesar da ótima fase da equipe inglesa, que está ali na terceira colocação da Premier League, a última partida de Carlos Miguel, foi a única, na verdade, a primeira no início da temporada na Copa da Liga Inglesa. E eu te pergunto, será que ele vai continuar no clube, vai ganhar oportunidades ou pode ser emprestado para alguma equipe? Eric Pulga chegou ao Bahia. Tá ele no aeroporto de Salvador sendo recepcionado ali pela imprensa. E a última não é nem sobre jogador, é sobre investimento em clubes. Oliver Kahn estaria interessado em comprar o Bordeaux da França. O Shanghai Shenhua, da China, anuncia a contratação de Saulo Mineiro, adquirido do Ceará por 6 milhões de reais. James Rodrigues oficialmente não é mais jogador do Raio Vallecano. Foram pouquíssimos jogos com a camisa do clube, nulo em termos de gols, em termos de números e 6 meses apenas na equipe espanhola. Me parece muito interessado na sua carreira de clubes apenas na seleção colombiana. Inclusive teve quem culpasse os treinadores do São Paulo por não utilizá-lo, Enfim, muito se fala em James Rodrigues finalmente voltando para o futebol colombiano, para o Junior Barranquilla. Será? Caberia em algum time no Brasil, tendo em vista a experiência no São Paulo? O Cruzeiro encaminhou a compra de Fabrício Bruno do Flamengo. O Racing já negocia o meio-campista Zaratio do Atlético Mineiro. O Vitória se despediu oficialmente do artilheiro do Campeonato Brasileiro, Alejandro, que não vai ficar no clube.
o Vitória não acionou a cláusula de opção de compra, né, no valor de praticamente 38 milhões de reais. Com isso, Alejandro volta para o Bragantino e pode ser negociado para o exterior nas próximas semanas. Douglas Luiz pode ser negociado ainda nessa janela pela Juventus, ou então na janela de verão no meio do ano. Na virada da última temporada, o atleta trocou o Aston Villa pela Juventus. A transação foi de 50 milhões de euros. E aí, rapaziada, o que vocês acharam desse rendimento nos últimos 6 meses do Douglas? E onde ele pode parar? Será que ele vai voltar para a Premier League? Lucas Barbosa, que pertencia ao Santos e brilhou na última Série A pelo Juventude, foi anunciado como novo reforço do Red Bull Bragantino. A Red Bull desembolsou para o Peixe 16 milhões de reais. O Sport Recife tem interesse no chileno Vargas, que deixou o Atlético Mineiro no fim do ano passado. Wendel, lateral esquerdo da seleção brasileira, firmou um pré-contrato com o São Paulo para chegar no meio do ano. O São Paulo ainda tenta a liberação junto ao Porto já nesse início de temporada. O Fluminense negocia a contratação do volante Cuéllar, ex-Flamengo, de saída do Al-Shabaab. Isaac, atacante do Fluminense, pode ser envolvido na negociação com Canóbio. Cria de Xerém, jogador pode jogar no Atlético Paranaense nessa temporada. Falando em Fluminense, o clube anunciou a volta do goleiro Marcelo Pitaluga, revelado nas categorias de base do clube, que estava no Liverpool. Pertencia ao Liverpool e vinha sendo emprestado para outros clubes do futebol britânico. A chegada é em definitivo e o Fluminense tem 60% do jogador. John Textor deu uma entrevista falando sobre as expectativas para o treinador novo, depois da recusa de André Jardine, afirmando que não tem pressa para buscar um novo nome, que não tem a mesma falta de paciência de parte da imprensa, né, e da torcida, e a imprensa brasileira já diz que 2 nomes alternativos estão sendo trabalhados, um brasileiro e um estrangeiro. Quem será que são? O Boca Juniors tem interesse em Júnior Alonso, zagueiro do Atlético Mineiro. O Coritiba está encaminhando a contratação de Everaldo, atacante, que foi reserva do Vitória nessa última temporada. O Mirassol anunciou Reinaldo, ex-São Paulo, Grêmio, estava no tricolor gaúcho na última temporada, terminou o contrato e vai defender as cores do Leão, que no seu centenário faz a sua primeira Série A da história. A imprensa turca afirma que o Trabzonspor tem interesse em Júnior Santos do Botafogo, artilheiro da última Copa Libertadores. O zagueiro Pablo pode voltar a receber oportunidades com a camisa do Flamengo. O jogador foi emprestado na última temporada pelo Botafogo, né, e passou por muitas lesões. Retornou às atividades no CT do Ninho do Urubu e vem se destacando nos treinamentos de acordo com a imprensa que cobre o Flamengo. Ele pode inclusive ganhar espaço na equipe que vai iniciar o Campeonato Carioca. O interminável David Braz, lembra dele? Fluminense, Flamengo, Santos, Goiás, vai jogar a Série A pelo Mirassol. Depois da saída de Alejandro, o Vitória tem interesse na contratação de Carlinhos do Flamengo para ser o novo centroavante da equipe. Gonzalo Tapia estava nos planos do clube, mas o River Plate atravessou a negociação. O Vitória precisa de um centroavante à altura, né, do que foi o artilheiro do último Campeonato Brasileiro, visando a disputa da Copa Sul-Americana. Carlinhos está em pauta, mas o Flamengo nesse momento está sem nenhum centroavante tirando o Carlinhos. Então talvez seja mais difícil essa negociação por hora. E o Atlético Paranaense encaminha a contratação de Dudu, que pertence ao Fortaleza, lateral direito que fez a sua última Série A pelo Criciúma. E para finalizar, John Textor pode vender a sua parte do Crystal Palace. Inclusive, um fundo árabe estaria interessado em injetar dinheiro na Eagle Holding, empresa do norte-americano que detém o Lyon e o Botafogo. Como é que tá o mercado da bola do seu time, rapaziada? Fiz uma enquete nas minhas redes sociais e quis trazer pra cá. Qual posição seu time reforçou melhor e quais posições seu time ainda carece de reforços? Esse vascaíno aqui, nenhuma. Zaga e ponta é o que ele prioriza. Esse aqui já foi um pouco mais analítico. Vasco buscou um reserva para o Léo Jardim sem custos, trouxe 2 reforços para a zaga, nenhum com status de titular. Tem o Tietê também, né? Melhor reforço ainda não tem. Deveria ser a zaga. Posições que carecem, zaga, ponta e centroavante. Até porque realmente, né? Quando o Verratti não joga, o Vasco de fato carece desse homem-gol. Meu time não contratou ninguém e perdeu os principais jogadores além do treinador. E o pior, a torcida está defendendo. O Botafoguense é muito bom, cara. O Botafogo ganhou tudo, mas tá tudo muito ruim. A princípio, o Botafogo, nesse momento, enxuga, né, digamos assim, a sua folha. De fato, né, muitos jogadores do time suplente saíram. Tem que trabalhar nas peças de reposição, mas do time titular, no momento que a gente está gravando aqui, apenas o Almada saiu. O São Paulo precisava de um meia e se reforçou com o Oscar.
De fato, incontestável. Ah, mas o Oscar tava na China. Tá na China jogando pra cacete. O que não pode é estar num futebol precário e não jogando bem. Estamos em falta de lateral, já que os dois foram embora. De fato, né? O São Paulo perdeu o Wellington e o Rafinha. Meu time ainda não se reforçou e precisa de um 9. Esse cara aqui é flamenguista, mas sem pressa. O Flamengo, de fato, tem um ótimo elenco e precisa, né, de um centroavante, de fato. Afinal, o Gabigol foi embora e Pedro, né, tá machucado ainda. Palmeiras precisa de um centroavante desde 2016. Caralho, torcedor do Palmeiras também, caralho, como reclama. Mas de fato, né, o Palmeiras precisa de um homem como agora. Desdenhou do Deivinho, né? Reforçou melhor na defesa que no ataque. Mas ainda falta um ponta pra chegar e ser titular. Esse cara é cruzeirense, pô, reforçou melhor na defesa do que no ataque, será? Porra, Dudu, enfim, Eduardo, Gabigol. Tudo bem que são muitos jogadores ali já de uma idade elevada, jogadores que eram suplentes nos seus clubes, e falta um ponta pra se titular no Cruzeiro? Né, de fato. Camisa 10 pro Galo urgentemente. Cara, não sei. Eu acho que o Scarpa podia ser testado com um pouco mais de liberdade do que vem sendo. E é fato que o Galo vai precisar muito, mas muito, de um substituto à altura do Paulinho. E eu acho que agora o torcedor atleticano vai começar a perceber o quanto que o Paulinho colaborava pra esse time, cara. Se é que já não percebia, né? O torcedor do Galo sempre valorizou muito o cara. Meu time não fez merda nenhuma até agora. Esse cara torce pro Corinthians. Mas enfim, qual contratação você acha que o Timão tá precisando nesse momento? O Corinthians tem de fato um time titular bem coeso, cara. Eu acho. Mas acho que falta reforçar um pouco mais o elenco também. Esse palmeirense fala, reforço no ataque, nas pontas, mas precisa de um 9, de um centroavante de eficiência. O Palmeiras tem essa deficiência desde o Luiz Adriano. É necessário um zagueiro novo também, né? Questão do ciclo, né, tudo mais. Só que, pô, o Vitor Reis é muito bom jogador, cara. Acho que dá pra dar espaço pra ele. Tudo bem que será negociado em breve. Em breve que eu digo daqui 6 meses, 1 ano talvez, né? Mas agora eu quero o seu comentário. Qual é a sua contratação preferida até aqui? E quem você acha que tem que ser contratado? É urgente, cara. Se o time não contratar pra essa posição aqui, o início de ano tá muito ruim.